87 você tem praticamente um jato que está originando dessa região, que praticamente muita gente está querendo saber o que é isso, muita pesquisa tem sido feita e ninguém chegou a nenhuma conclusão. Como eu disse para vocês, o universo é feito de agrupamentos de galáxias, aqui tem um grupo deles, é o grupo compacto de Hickson. Até algum tempo atrás o pessoal olhava para isso daí e pensava que isso era apenas uma estrela. Agora, com resolução, nós percebemos que são várias galáxias, não apenas uma estrela. A mesma coisa acontece com o grupo das galáxias azuis. Há um tempo atrás essa região era estudada e o pessoal pensava que eram quasars, ou um quasar. Agora, com resolução, nós percebemos que são galáxias, ou seja, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui é uma galáxia, não estrelas. Mais um grupo distante, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma galáxia, não é uma estrela. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma galáxia, não uma estrela. Só para ter uma ideia. Dentro da proposta do que existe hoje em dia, portanto, teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang é a teoria que nos propõe de como todas as coisas começaram, pelo menos o universo. Eu brinco com o pessoal, mas na essência seria o seguinte: no princípio havia o nada e o nada explodiu e aqui estamos nós. O que é extremamente racional. Eu tenho muita dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque a teoria do Big Bang é uma proposta que vem de um livro escrito por Edgar Allan Poe no ano de 1849, chamado Eureka. É um livro para crianças. Foi baseado nesse livro que toda a ideia do Big Bang foi desenvolvida. Agora, se o pessoal pode usar livro para criança para fazer a teoria do Big Bang, eu posso usar a Bíblia para fazer outras teorias. Inclusive, uma das que eu estou trabalhando tem um pouquinho de Bíblia no meio aí. Não estou dizendo que eu peguei a Bíblia, não vou fazer uma teoria para provar a Bíblia, mas são ideias. Ou seja, tem 3 pilares específicos no Big Bang. Primeiro, um trata da expansão do universo, outro trata da matéria criada e o outro trata do brilho que sobrou dessa grande explosão inicial. A questão do universo em expansão, isso daí está relacionado com o desvio espectrográfico das galáxias para o vermelho. No outro, a matéria criada, a questão da abundância de elementos, desculpe. E a última, o brilho remanescente da explosão, está ligado com a radiação de fundo. Então, para darmos uma olhadinha rápida em todas elas, isso é uma proposta muito interessante, inclusive os que têm o livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Se você procurar na página 78, você vai encontrar esse gráfico. Eu só fiz uma pequena alteração aqui, porque o gráfico dele está desatualizado. Então eu atualizei com o que tem mais recente. Agora, olha que coisa interessante a proposta. E daí que eu brigo um pouco com o pessoal, quando muitas pessoas falam assim: ah, mas esse negócio de crer na Bíblia, aí está criando em coisas que não são substanciais. Tá bom. Aqui você tem o Big Bang. Essa região é a região das leis físicas desconhecidas. O que significa isso? Estão pedindo para eu crer. Agora, eu não vou depositar minha fé nessas leis físicas desconhecidas. Eu deposito a minha fé na Bíblia. Totalmente diferente. Agora, aqui é pedido para que eu deposite a minha fé naquele contexto. Aqui você tem um pouquinho da história do universo. Nós, de acordo com o Big Bang, a teoria do Big Bang, nós sabemos o que aconteceu a 10 elevado a menos 43 segundos. Só para você ter uma ideia. Nós sabemos o que aconteceu no primeiro segundo, nos 3 primeiros minutos, nos primeiros 380 mil anos, depois no primeiro 1 bilhão de anos, e agora onde estamos nós aqui no final. Tudo isso aí é parte da teoria. Rapidamente olhando os 3 pilares. Primeiro, a questão da expansão do universo. O que o pessoal fez foi o seguinte: você olha para as galáxias e mede a luz delas. Quando a gente olha para a galáxia, você percebe que a luz das galáxias tem a tendência a ter o mesmo efeito do som de uma ambulância quando você está parado. Por exemplo, se amanhã você pegar e deixa gravando lá para assistir a corrida de Fórmula 1 depois, porque se você assistir, você não vem para cá. Então você vem para cá e deixa gravando. A hora que você assiste depois, acontece o quê? Você ouve o carro passando, ele vem com aquele ronco, e toda vez, parece que ele mudou de marcha a hora que passa em frente da câmera. Não é isso. Quando ele vem vindo, ele tem uma fonte de som. Ou seja, a fonte está se movimentando, frequência mais alta, o som é mais agudo. A partir do momento que ele passa, agora o som fica mais grave, porque a frequência diminui, porque a fonte está se deslocando. É o que a gente chama de efeito Doppler. Isso acontece também na parte de luz. Então o que acontece? Se nós estamos parados aqui, você começa a olhar a luz das galáxias.
Se a luz fica meio avermelhada, é porque a galáxia está se afastando da gente. Se a luz está azulada, significa que a galáxia está se aproximando da gente. Pelo menos em teoria é assim que funciona. Fazendo um estudo a respeito das galáxias, pelo menos mais de 500 delas, descobriu-se que a maior parte das galáxias está se afastando da gente. Ou seja, ela tem uma luz voltada para o vermelho. 98% delas. Só 2% estão vindo na nossa direção. Não precisa ficar preocupado que não vai ter nenhuma trombada de galáxia nesses próximos milhões de anos. Então sossega, como o pastor já falou aqui, não precisa dar um tiro na cabeça falando, vai que amanhã bata e vai todo mundo morrer. Não tem nada disso programado para amanhã. Eu só não disse que o Sol não pode explodir até amanhã. Tá? Eu só disse que não vai ter um encontro, assim, uma batida de galáxias. O Sol pode explodir a qualquer momento. A gente sabe disso. Mas só por curiosidade, o problema é que esses desvios, ou seja, as velocidades das galáxias, elas só viajam em algumas velocidades específicas, o que foi uma grande surpresa. Porque, de acordo com a teoria do Big Bang, deveríamos encontrar galáxias viajando em várias velocidades. No entanto, essas são algumas das velocidades que elas viajam. Ninguém sabe ainda o porquê. O que está sendo questionado é, será que realmente o universo está em expansão? Porque com essa descoberta, foi publicada nesse Global Redshift Periodicities and Periodicity Variability, do Jornal de Astrofísica, 1997, isso daí questionou e colocou em xeque essa interpretação de que o universo está se expandindo. Existe uma outra alternativa, que o universo não está se expandindo. Dentro de um outro contexto, da quantidade de matéria criada, o que o Big Bang propõe a nível de proporções é muito interessante porque a gente não encontra aí fora. Encontra perto, mas não do jeito que foi proposto. Inclusive, uma das grandes questões é que a maior parte dos elementos, de acordo com o que deveria existir para que o universo estivesse estável como ele está hoje, você tem que utilizar algo que é chamado de matéria exótica ou matéria negra. Por quê? Porque as galáxias estão rodando, tá? Pelo fato delas estarem rodando, se o universo já existisse há bilhões de anos, e essas galáxias existissem há bilhões de anos, não existiriam mais estrelas nos braços, não existiriam mais braços de galáxias. Como ainda existe? Daí a ideia dos buracos negros e tudo mais. Por falar nisso, buraco negro tem uma definição muito específica. É estômago de adolescente. Tudo desaparece ali dentro. A geladeira tem a capacidade de desaparecer no estômago dessa molecada rapidamente. A ideia do buraco negro, praticamente cientificamente falando, é um lugar ou um corpo celeste muito massivo, que a gravidade é tão forte, mas tão forte, que nada escapa. Ou seja, mesmo a luz cai dentro dele. Por exemplo, vocês estão vendo a minha camisa que é branca porque ela reflete a luz para vocês. Se a minha camisa fosse preta, ela absorveria toda a luz, então você não veria nada. É essa a ideia do buraco negro. Ele absorve tudo, você não vê absolutamente nada. Então, um pouquinho desse contexto. Um problema muito grande com a quantidade de matéria criada não está de acordo com o que é predito. A questão do brilho, o que sobrou do brilho dessa explosão. Praticamente nós temos, a ideia seria algo assim. Você tem aqui o WMAP, que é o satélite que está fazendo o mapeamento do espaço. Ele está medindo praticamente a variação de temperatura no espaço sideral. Então nós temos aqui as várias possibilidades, cada uma delas uma pequena temperatura. A proposta é que há bilhões de anos atrás apareceram as primeiras estrelas. Essas estrelas começaram a se juntar e formaram as primeiras protogaláxias, as iniciais. Essas galáxias amadureceram e formaram aquilo que nós chamamos hoje de galáxias, que é o que a gente tem. E se nós dermos uma olhada nesse negócio de ponta a ponta, você veria praticamente a história do universo. Essa é a proposta, essa é a ideia. Então, quando nós olhamos para tudo isso, esse brilho remanescente é o que o pessoal tem dito, que é a prova da existência, o tempo de duração, que atualmente, foi publicado dia 11 de fevereiro desse ano, que o universo tem 13,7 bilhões de anos, mais ou menos 0,5%. Deixa eu dar ideia para vocês. Nós estamos aqui hoje. Qual o calor que a gente está medindo aí fora? Cerca de 3 kelvins, mais ou menos 270 graus abaixo de zero. Essa é a temperatura lá fora. A pergunta é,
Sendo que houve uma grande explosão muito quente, quanto tempo teria se passado para que o universo